Isso, agora acho que está entrando no Face também. Vamos ver aqui. Então, o tema de hoje é caridade. Sejam bem-vindos. E eu queria começar com vocês com o conceito de caridade que está presente em São Tomás de Aquino, né? O cenário está lindo, obrigado. Está muito bonito aqui atrás. Sejam bem-vindos. Ainda estou em Cachoeira Paulista, na casa do meu irmão. Hoje é aniversário da minha sobrinha, Gabriele. É um prazer aqui estar com os meus sobrinhos, com o Tony, com o Sávio, com a minha tia, com a tia Leila, vivendo um pouco esses dias aqui no interior. Não sei se vocês conseguem ouvir em casa, mas eu estou ouvindo o hino de Santo Antônio, que lembra muito a minha infância aqui em Cachoeira Paulista, né? Santo Antônio é o padroeiro da cidade e desde pequeno a gente ia nas procissões de Santo Antônio, na trezena de Santo Antônio, né? Tem um sentido muito especial, muito carinhoso para minha família toda, para mim, viver esses dias aqui. Mas eu quero começar com um conceito de caridade que é muito bonito em São Tomás de Aquino. Primeiro, quem é São Tomás de Aquino? A gente tem alguns pensadores na Idade Média, né? A Idade Média vai do século V ao século XV. E os dois principais pensadores medievais da Idade Média são Santo Agostinho, no começo da Idade Média, e São Tomás de Aquino no final da Idade Média. São Tomás, ele é um filósofo muito dialogal, né? Ele quer dialogar a razão com fé, não quer que a fé brigue com a razão. Ele tem uma visão muito bonita sobre o amor. E ele começa o tema da caridade dizendo que há uma diferença muito grande entre o amor concupiscente e o amor benevolente. O que é o amor concupiscente? Nós falamos várias vezes sobre o tema do amor eros, do amor paixão, que é um amor concupiscente. Por que concupiscente? Porque eu quero o outro para mim. Eu desejo o outro para mim. Eu quero que o outro me sirva, que o outro me ame, que o outro me diga coisas, que o outro me surpreenda. Isso é o concupiscente, é para mim, para mim. Eu preciso, inclusive pela minha carência, porque eu fui flechado, né, por esse Deus Eros, por causa da minha carência, eu preciso que este ser amado minimize a minha carência, que ele minimize a minha dor, que ele minimize as minhas angústias. Esse é o amor concupiscente de São Tomás de Aquino. Mas há um outro amor, que é o amor benevolente. É o termo que ele busca para explicar o conceito de caridade. O concupiscente é para mim. O benevolente é o movimento que eu faço para entregar o meu amor para as outras pessoas. Eu não quero para mim, eu quero distribuir amor para o outro. Eu tenho a consciência de que o meu ser se expande quando eu sou capaz de amar. Eu tenho a percepção de que sem amor eu vou me fechando em mim mesmo, que é o conceito de céu e inferno em São Tomás de Aquino. O inferno é o trancafiamento. Sou eu, né, destruindo a mim mesmo pela incapacidade que eu tenho de me abrir. E o céu é essa plenitude do amor, é essa benevolência, é esse surpreender o outro. Tem uma historinha, né, um conto antigo, que é uma forma de explicar o conceito de céu em São Tomás de Aquino. Diz que uma pessoa que morreu, né, alguém que morreu, quis saber como era o céu e como era o inferno para decidir. Uma historinha, né? Não é que aconteça assim. E aí Deus foi levar a pessoa para o inferno, para ver como é que era o inferno primeiro. E chegou no inferno e viu aquelas pessoas magras, famintas, mas um banquete impressionante. Comida de todo lado. Eu falei assim, mas que estranho, com esse monte de comida, por que está todo mundo passando fome? Aí ele só observa, vê aquilo tudo e vê aqueles garfos enormes que estavam ali no inferno. Vai para o céu. O mesmo banquete, as mesmas comidas, os mesmos garfos enormes. Só que as pessoas muito felizes e todas alimentadas no céu. E aí ele falou assim, mas Senhor, é a mesma coisa? As comidas são as mesmas num e no outro lugar? Os talheres são os mesmos num e no outro lugar? Por que que ali no inferno eles passam fome e no céu eles estão alimentados? Porque no inferno, como cada um tenta comer para si mesmo, e os talheres são enormes, todo mundo derruba e ninguém consegue comer. No céu, eles perceberam que
se eles alimentarem uns aos outros, todo mundo vai ser feliz e todo mundo vai comer. Aqueles talheres enormes é exatamente o ensinamento de que a minha alma se expande quando eu sou capaz de alimentar as outras pessoas. Quando eu quero alimentar a mim mesmo, eu vou me trancando diante da concepção de quem eu sou. A caridade é isso. É eu perceber esses grandes talheres e alimentar o outro. E o outro me alimenta, e eu alimento o outro. E assim por diante. No inferno, como eu estou pensando só em mim, eu nem conheço a palavra caridade. Eu nem sei o que significa isso. A caridade é a forma mais bela de amor porque é sem nenhuma reciprocidade. É mais belo que a amizade, né? A gente já falou sobre a amizade aqui. A amizade não é tão forte como a paixão, mas você imagina alguma reciprocidade, né? Você imagina que seu amigo esteja preocupado com você. Agora, o amor benevolente, não. Há uma expansão na minha alma. Há uma capacidade dentro de mim mesmo de perceber como eu posso alimentar as outras pessoas. Nesta visão de céu de São Tomás de Aquino, eu estou alimentando as outras pessoas com aquilo que eu tenho de necessário para o outro e para mim mesmo. Agora, há um outro tipo de alimento, há uma outra forma de alimentar as outras pessoas. A outra forma de alimentar as pessoas é com os meus gestos, é com a minha postura. É caridoso você olhar para o outro e enxergar o outro. Aquela palavra tão bonita, né, de origem africana, sawabona, eu vejo você, cuja resposta é, então eu existo, porque você me vê. A caridade faz com que eu veja as pessoas. A caridade faz com que eu tenha um elemento de compaixão com as pessoas. Há uma história real, a Madre Teresa de Calcutá, né, junto com um homem muito rico que ajudava tal, e ele estava dando banho num leproso. E aí um homem, aquele homem todo ferido, e ela dando banho nesse leproso, e um homem olhou para ela e falou assim, nossa, eu não daria banho nele nem por $1 milhão. Aí Madre Teresa respondeu, por $1 milhão eu também não daria banho nele. Eu dou banho nele por amor. Não tem dinheiro que me faça dar banho numa pessoa. O que me faz dar banho numa pessoa é o conceito de caridade. Pensem nessa palavra, expansão da alma. São Tomás de Aquino quer que nesta vida a gente viva expandindo a nossa alma para a gente chegar pleno no céu. Quanto mais a gente se fecha na gente mesmo, mais a gente sofre. O egoísta não é caridoso, o avarento não é caridoso, o arrogante não é caridoso, porque ele só pensa nele mesmo. O tempo todo, se ele puder, ele pisa nas outras pessoas, ele despreza as outras pessoas, porque não se trata dele. A caridade, ela vai além da solidariedade. Solidariedade é uma palavra bonita, mas até juridicamente, quando você fala solidários, nós somos solidários no pagamento disso, nós somos solidários nessa dívida. Então é um fazendo com o outro. A caridade não. É você abrindo as comportas do seu coração para alimentar alguém de esperança. Aí vai ter um outro filósofo chamado Spinoza, que vai pegar esse conceito bonito, né, de São Tomás de Aquino e vai dizer que a caridade é a maior fonte de alegria. O prazer que você tem de distribuir as coisas, de ajudar as pessoas. E não é ajudar as pessoas, né, como Jesus criticava, aqueles homens que iam no templo e jogavam suas moedas e faziam um barulho enorme para todo mundo ficar olhando para eles e vendo, né, o que eles estão fazendo. É muito mais profundo do que isso, né? É uma consciência maior que a gente tem de que aquilo que eu não faço para receber nada em troca. Aquilo que eu faço por amor. Por amor. As virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Segundo São Paulo, a única que vai sobreviver é a caridade. Porque você tem fé de estar com Deus. O dia que você estiver com Deus, você não vai precisar mais da fé. Você tem esperança de uma outra vida. O dia que você for viver esta outra vida, você não vai precisar mais da esperança. Agora, o amor vai ser a plenitude da sua alma na outra vida. A vivência do amor me leva a essa construção do que Spinoza chama de alegria. Alegria aqui não tem um sentido de euforia, tem um sentido de paz. Lembra quando a gente usou uma palavra chamada ataraxia, que significa minha alma está em paz? Na visão de Spinoza,
A caridade me leva a uma alegria que me traz paz. Que é uma visão parecida com São Francisco de Assis. Na oração dele, a gente não diz, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe. É dando que se recebe não como uma troca. É dando que se recebe alegria. É dando que se recebe amor. É dando que se recebe paz interior. Por que será que a gente se transforma em acumuladores na vida? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A gente vê esses tempos de pandemia em que de repente, né, em alguns momentos a gente imagina que as pessoas serão melhores, que as pessoas serão mais preocupadas umas com as outras, né? E a gente percebe tantos egoísmos, tantas pessoas, né, se aproveitando da situação para levar vantagem de alguma maneira. A gente fala, meu Deus, né, uma pausa na humanidade. Cidades paradas, você não pode beijar as pessoas que você ama, você não pode abraçar, você não pode visitar. Tudo isso acontecendo e a gente não aprende com isso. Você não aprende a perceber aquilo que é a essência da vida humana. A caridade é o traço da essencialidade da minha vida. É o significado que me ajuda a perceber o que é essa tal de benevolência. O que é isso, né? O que é você visitar alguém que precisa de você? O que é você, na caridade, compreender as imperfeições dos outros? Compreender que o outro faz o que faz, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por tristeza. Mas quando eu amo alguém, eu tenho caridade com essas pessoas. É muito bonito a imagem dos Miseráveis, do Victor Hugo. Eu gosto de citar esse exemplo porque para mim é uma das obras literárias mais completas. Tem uma cena dos Miseráveis em que Jean Valjean, que é um homem que foi preso porque furtou pão, seu sobrinho, e ele acaba ficando quase 20 anos na prisão. E ele sai da prisão e sai, né, com um documento de muito perigoso. Então todo lugar que ele ia arrumar emprego, as pessoas davam emprego, mas quando pediam documento para ele, acabavam demitindo por causa daquele documento de muito perigoso. E aí ele sofre muito com aquilo, ele chora, ele se desespera, as pessoas vão expulsando ele dos lugares, jogam pedra, batem nele. Aquele homem que sofreu tanto na vida e que continua sofrendo. Aí ele está deitado, né, na entrada de algum lugar lá, e vem um bispo, um monsenhor, de nome Bienvenu, seja bem-vindo, né? E ele vai e chama esse homem, ele leva um susto até quando ele encosta nele, e fala assim, venha meu filho, venha ficar na minha casa, venha passar a noite com a gente, venha tomar um banho, venha jantar com a gente. Aí ele chega meio assustado naquela casa, e tem as freiras, né, que moram com o bispo, e fazem a refeição. Ele come desesperadamente, né, ele come com as mãos, a fome que ele tinha era tão grande que ele não tem nem pausas na maneira dele se alimentar. É lindo isso. Aí de repente, de madrugada, o que esse homem faz? Ele furta o Monsenhor. Ele furta a pessoa que o ajudou daquela maneira, que teve caridade com ele. Teve caridade, mesmo assim, ele pega o que ele vê na frente, né, umas pratarias que tinham ali, uns candelabros e tal, coloca numa sacola e foge. Quando ele foge, a polícia pega e traz ele de volta para esse Monsenhor. E aí quando vem, a polícia já bateu nele, ele está caído, as coisas estão assim, e aquele chefe da polícia fala para o Monsenhor, veja que absurdo, Monsenhor. Esse homem diz que o senhor deu isso de presente para ele, e nós sabemos que ele é um ladrão, que ele é um bandido. O que iria acontecer com ele se o Monsenhor concordasse com o policial? Ele iria para a pena de morte. Porque ele já era reincidente, ele era considerado criminoso, perigoso. O Monsenhor diz assim, realmente, eu que dei esses presentes para ele. O senhor fez um bom trabalho de tomar conta da nossa segurança, mas eu que dei esses presentes para ele. Aliás, meu filho, você saiu tão cedo, ainda faltou esse presente mais valioso, leve para você também e aproveite tudo isso para ser um homem bom. Aqui tem um sentido, né? Victor Hugo é um escritor genial. Ele quer dar um sentido metafórico aqui para dizer o seguinte, a caridade não se cansa. Você não se cansa de ser caridoso. Você dá uma outra chance.
Você tem aquela compreensão até do erro do outro. Esse homem, Jean Valjean, ele se transformou num homem mau. Ele se transformou num homem bestializado por todo o sofrimento que ele teve na vida. Mas aquele olhar de ternura, de amor, de caridade, de compreensão que o Bienvenu, o bispo, teve com ele, transformou a sua vida para sempre. E às vezes a gente não percebe isso. Que a nossa caridade na relação com os outros, a gente semeia um mundo completamente melhor. Que é o contrário do sentimento da vingança. Quando você quer se vingar de alguém que fez alguma coisa contra você, quando você quer pisar em alguém que um dia pisou em você, você desperdiça um bom pedaço do seu tempo e da sua vida querendo agir contra alguém. E é lindo, né? Alguém escreveu ali, a continuação da história do Jean Valjean é linda. Porque a partir desse momento, a música, né, do filme Os Miseráveis é uma música em que ele fala, meu Deus, né, o que aconteceu? Esse homem olhou para mim quando ninguém olhava, esse homem viu uma alma em mim, nem eu via mais uma alma dentro de mim. Eu já achava que eu não tinha alma, e ele foi capaz de olhar para mim com caridade e enxergar uma alma dentro de mim. E ele muda, ele vira prefeito da cidade, ele começa a cuidar das pessoas, mas tem um policial que vai atrás dele, e aí acabam prendendo um Jean Valjean, que na verdade era ele, e ele fica sabendo que um outro homem seria condenado à morte, porque era o Jean Valjean, e o homem dizendo que não era, e o policial dizendo que era. Aí ele se entrega, fala, não matem esse homem, Jean Valjean sou eu. Quem sou eu, né? É um pedaço da música, do musical, quem sou eu, e como é que eu conseguiria dormir em paz, sabendo que alguém está sendo morto no meu lugar, né? Veja, se ele não tivesse caridade, ele fala, ainda bem, acharam alguém lá, agora nunca mais ninguém vai atrás de mim. Mas a sua alma tinha uma expansão, que ele não poderia imaginar, né, que alguém pudesse estar sofrendo injustamente por algo que não cometeu. E ele cometeu no passado, naquela legislação, ele cometeu, mas ele saiu, ele pagou por aquilo. Só que ele deixou de levar o documento toda semana lá, porque ele começou uma vida nova e ele quis esquecer da sua história do passado. E aí prossegue o livro, não vou contar o final da história. Mas é lindo isso. E essa visão, aí você pega, né? Tem uma coisa interessante aqui na história, quando a gente estuda o Javert, que é o policial que vai atrás dele, que é totalmente enlouquecedor, porque quer pegar... eu faço isso com os meus alunos às vezes, falo assim, vamos estudar a personalidade do bispo e a personalidade do acusador e do perseguidor, né? O bispo, mesmo furtado, ele era um homem profundamente feliz. Era um homem que ria o tempo todo, que ajudava todas as pessoas, que tinha caridade nos poros do seu corpo. Tudo para ele era caridade, tudo ele dividia. Aquele inspetor, ele tinha norma na cabeça dele, mas ele era tão fechado, ele se alimentava tanto de ódio, que o final dele é muito ruim. Porque ele foi incapaz de perceber que mesmo que Jean Valjean tivesse feito alguma coisa de errado no passado, ele era um outro homem. Mas a cabeça dele, aquilo, ele queria ir atrás. O que é isso? Vamos voltar à visão de São Tomás de Aquino. Eu estou preso a alguma coisa do passado. Eu estou preso, eu estou trancado em mim mesmo. Quantas histórias, minha gente, de gente que quer se vingar do outro anos depois. De irmãos que brigam e que 20 anos depois está ali na cabeça, de marido com mulher. Você resolveu passar por cima do problema, e lá se vão 20 anos, continuam juntos. Ah, mas eu nunca me esqueço, não sei o quê. Um dia você vai me pagar. Olha a alma pequena. Isso, quem é? Fati, o bispo tinha um amor ágape. O amor ágape é o amor caridade. O bispo tinha essa visão. A caridade me ajuda a olhar para a vida e pensar na brevidade da vida. A vida é muito curta. Ela é muito curta. A gente, em algum momento da vida, a gente acha que seria bom, né, a gente ter mais idade quando é adolescente, você quer ter carta, quer ter 18 anos, quer ter independência, aí você quer fazer 20 anos, 22, 25, deixa eu parar por aqui. Não para. Quando você olha, né, já se vão 60 anos, já se vão 70 anos, já se vão 80 anos, né, você pode viver 100 anos, mas mesmo assim, e o que eu faço com a minha vida? A caridade
Nessa visão tomista, ela é a essência da vida de quem quer viver o céu. Aqui, começa aqui e se dá plenamente depois da morte na visão dele. Se eu quero olhar para essa vida, eu não devo jamais cultivar vícios que possam destruir esta grande virtude que é a caridade, que é o amor. As pessoas às vezes leem aquela carta de São Paulo aos Coríntios, né? Em alguma tradução está amor e outra está caridade. É o mesmo sentido aqui, tanto faz, porque é o amor-caridade. É que há outras formas de amor, há o amor eros, há o amor filia, e aí, dependendo da tradução que a Bíblia desenvolveu, algumas mantiveram a palavra amor e outras colocaram a palavra caridade para dar esse sentido de que tipo de amor é a caridade, de que tipo, de como ela se desenvolve, como essa caridade ela tem essa expansão da minha alma e me leva para essa palavra tão bonita, que é a palavra alegria. Esse sentimento tão iluminador da minha vida, que é a alegria. Caridade me ajuda a descomplicar a vida. Quantas pessoas passam pela vida complicando a vida? Quantas pessoas passam pela vida alimentando sentimentos menores com relação a outras pessoas? Vejam, caridade não é só ajudar. O sentido da benevolência e não da concupiscência aqui para Tomás de Aquino não é só dar dinheiro para as pessoas. Não, eu sou um caridoso. O que o Bienvenu fez não foi dar dinheiro. Ele podia ter deixado um dinheirinho ali para ele, né? O que ele fez foi dar amor. Venha para minha casa, sente comigo, venha dormir aqui. É amor. Às vezes eu posso até dar um cheque para uma instituição de caridade, mas eu quero tudo isso longe de mim. É muito diferente de você perceber o sentido dessa palavra amor. Caritas é elevação. Caridade vem de um sentimento que me eleva. A primeira encíclica do Papa Bento XVI, que é uma encíclica linda, se vocês não leram essa encíclica, tem em PDF, é fácil de ler, já que é um curso, vocês estão anotando coisas, leiam essa encíclica do Papa Bento XVI, que chama Deus é Amor. Lá ele reflete as questões filosóficas e ele termina com o cume do amor, que é a caridade, que é o que me aproxima de Deus, que é o que faz com que eu sinta Deus no meu irmão. O conceito do amar ao próximo como a si mesmo, que é um conceito evangélico isso, né, que está no Evangelho, amar ao próximo como a mim mesmo, vai para o inverso, amar a mim mesmo como eu amo o próximo. Se eu não amo o próximo, como é que eu vou amar a mim mesmo? Se eu não amo ao próximo, tem um pensador, né, um filósofo do direito chamado Norberto Bobbio, que ele diz assim, para que eu consiga ter uma paz interna, eu preciso ter uma paz externa. Porque eu vivo numa sociedade, eu convivo com pessoas. Ao conviver com pessoas, eu preciso me abrir para essas pessoas. Eu preciso ter esse movimento para que a minha vida seja mais leve, para que eu valorize as coisas mais essenciais da minha vida. E não há nada tão essencial como caridade. Caridade. O agir caridoso, o falar caridoso, o compreender caridoso. Às vezes você convive com algumas pessoas que não estudaram o que você estudou, que têm dificuldades, né? Hoje a gente está no mundo tecnológico e você tem problemas tecnológicos às vezes, né? E alguém pede para que você ajude. É uma expressão de caridade a minha paciência com essa pessoa que não sabe o que eu sei daquele assunto. É uma expressão de caridade quando eu percebo que eu estou dando uma parte do que eu sei e uma parte do que eu sou para as pessoas. E uma parte do que eu tenho. Tudo isso é caridade. Eu digo muito que os professores professam a profissão da caridade ou da generosidade, porque nas salas de aula você deixa um pouco do que você é, um pouco do que você sabe, um pouco do que você tem de conhecimento. E na vida a caridade é isso. Voltando a Maria Teresa, é lindo o exemplo do leproso, né? Por $1 milhão eu não daria banho no leproso, mas por amor sim. É lindo quando ela diz assim, não permita que as pessoas passem na sua vida e saiam da mesma maneira. Permita que as pessoas, ao encontrarem com você, percebam amor em você e elas se transformem um pouquinho. Minha gente, tem muita gente que vai para o caminho do ódio, da perversidade, que é o contrário da caridade.
Essas pessoas, infelizmente, elas têm adeptos. Vocês vejam, né, quantos sites de ódio, de xingamento, que tem um monte de gente que segue, que fica torcendo para isso. Infelizmente, muitas pessoas que cultivam na sua vida o trancafiamento, o ódio, a perversidade, têm seguidores. São contaminados por essas pessoas. A caridade não contamina ninguém. A caridade contagia as pessoas. A sua caridade vai contagiar as outras pessoas, mais do que as suas palavras. Mais do que as suas palavras, o que vai gritar na mente de uma outra pessoa são os seus exemplos. É a maneira com que você dirige as outras pessoas, né? Estava dizendo para vocês que eu comecei aqui a live ouvindo o hino de Santo Antônio e isso me traz muitas lembranças de infância, né? Eu perdi um irmão quando eu tinha 15 anos de idade, ele tinha 21 anos de idade num acidente de carro. E foi no dia 15 de junho, logo depois da festa de Santo Antônio, que é dia 13 de junho, né? E uma das últimas cenas que eu me lembro, eu estava no carro junto com ele, nós tínhamos ido a um casamento em São Paulo, e foi uma tristeza imensa para a nossa família. Mas a nossa família tinha uma lembrança da festa de Santo Antônio, em que ele tinha uma blusa, e ele tirou a blusa para dar para uma pessoa que estava com frio na festa. Minha mãe repetiu isso tantas vezes para padre, dizendo, né, onde é que está o meu filho? Porque é claro que é desesperador para uma mãe que enterra o seu filho, querer saber onde ele está. Mas um jovem de 21 anos que tira a blusa para dar para alguém, só pode estar no céu, nessa visão tomista. Só pode ter essa consciência de que eu estou na minha vida para partilhar do que eu sou e do que eu tenho para as outras pessoas. Os acumuladores vão numa outra linha. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero tudo para mim. Que é o conceito do inferno em São Tomás. É fechar em mim mesmo. Eu preciso me abrir para estar próximo das pessoas, para viver a intensidade do amor. Eu quero ler para vocês um pedacinho da carta de São Paulo que fala sobre a caridade, que vocês conhecem muito, mas é muito linda essa passagem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não serei mais que bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a plenitude da fé, uma fé de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens em esmolas, ainda que entregue o meu próprio corpo às chamas, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. A caridade é paciente, a caridade é serviçal, ela não é invejosa, não se gaba, não se infla, ela não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas põe sua alegria na verdade. Ela tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não passa nunca. As profecias, elas desaparecerão, as línguas, elas se calarão, a ciência, ela desaparecerá, pois parcial é nossa ciência, também parcial nossa profecia. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é parcial desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando cheguei a ser homem, fiz desaparecer o que era do menino. Pois vemos agora no espelho, enigmaticamente, então veremos face a face. Agora conheço de maneira parcial, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas. Porém, a maior delas é a caridade. São Tomás chega a dizer que, quando a gente fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem é imagem e semelhança de Deus na caridade, na sua capacidade de amar. Deus fez o mundo numa explosão de caridade. Tudo que foi criado vem dessa benevolência do artífice maior, né? Do artista primeiro da humanidade. Nós somos consequências disso. Para nós nos aproximarmos de Deus, a gente precisa sentir o que é a essência do amor. Nossa, passou rápido, 6h30. Deixa eu dar uns beijos aqui para vocês, agradecer quem está participando aí, a Silvia, Elaine, Angélica. Estava travando no Insta, agora que eu estou vendo aqui. Caridade, deixa eu ver o pessoal do Face, Senira,
Euzenir, boa noite, obrigado por acompanhar. Deusi, Maria Araújo, a caridade e a alegria de sempre se expandir no outro, exatamente. Vamos pensar em algumas palavras, é muito bonito a gente refletir sobre o conceito das palavras, né? Caridade é expansão, eu vou expandir a minha alma. E a expansão me traz alegria, ao contrário do trancafiamento. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Vamos lembrar da história do céu e do inferno, né? A diferença é que no céu um alimenta o outro. Obrigado, Lucinda, Denise. É isso, minha gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã não teremos a live aqui. Amanhã tem uma palestra e eu não vou conseguir estar aqui nesse horário. Tem um evento da Academia Paulista de Letras. Mas sexta-feira a gente está de volta, tá bom? Eu estou fazendo de propósito não fazer amanhã para vocês sentirem um pouco de saudade, né? Porque senão todo dia, assim, de repente enjoa. Então amanhã a gente não tem, mas sexta-feira a gente tem no mesmo horário, 6 horas. Obrigado pelo carinho de vocês, um beijo enorme para vocês, um beijo para a Vílbia, querida Vílbia que está aqui acompanhando. Eu abri dizendo que hoje é aniversário da minha sobrinha linda, Gabriele, parabéns para a Gabriele. A Gabriele tem a essência da caridade. É impressionante como ela é benevolente com as pessoas, como ela foi benevolente, né, com a avó, de ficar o tempo todo do lado, de acolher, de amar, e nunca por obrigação, sempre como expansão. Lembra disso aqui na Carta de São Paulo, né? Eu posso até dar os meus bens para os pobres, eu posso dar o meu corpo em chamas como sacrifício. Se não for por amor, não valeu. Só vale quando é por amor. Quando é por obrigação, não vale. Quando é por coação, você foi coagido a fazer isso, não vale. Quando é por uma segunda intenção, eu só estou fazendo isso para ganhar aquilo, não vale. Só vale quando é por expansão da alma. Essa é a beleza da caridade. Até sexta, então. Beijo para vocês.